Depois de uma grande vitória, depois de você ter alcançado êxito em alguma área da tua vida, como que você se porta? Como que você se posiciona? A Bíblia nos ensina que nós temos que estar de prontidão em todo momento, temos que estar atentos em todo momento, nós temos que estar sempre de olhos abertos, porque nós não sabemos a que momento da vigília do dia, da noite, que qualquer hora que aconteça, que nós precisemos passar por alguma adversidade. Às vezes nós temos passado dias que nós não entendemos, né? O sistema de vida, muitas vezes, que nós vivemos não é daquele que favorece as nossas vidas. Normalmente nós vivemos em muitos confrontos, em muitas batalhas, em muitas adversidades. E há muitos pleitos que temos que nós oramos, buscamos a Deus e Deus nos conforta. Houve um dia que o homem que nós vamos comentar hoje, Ezequias, ele passou um período clamando e até preocupado, até de certa forma até com medo, porque Senaqueribe viria e destruiria todo o trabalho que ele estava fazendo, destruiria o povo de Deus. E ele fez um clamor, fez uma oração e Deus ouviu a oração dele. E nesse dia, até a Bíblia relata que foram 185 mil homens que o anjo de Deus veio e matou todos eles de uma vez só, e fazendo que Israel não levantasse sequer uma espada para vencer os inimigos. O que fazemos depois de vitórias? Comemoramos? Eu acredito que sim, e não seja pecado comemorar uma vitória. O grande problema é que depois da vitória, depois que estamos bem, o que nós fazemos? Pense nos dias mais difíceis da tua vida. Pense naqueles dias que você tinha que acordar cedo, que você pensava, e agora, o que eu vou colocar na mesa? O que eu posso colocar na mesa para sustentar meus filhos? Eu vou à porta de empresas pedir emprego. Hoje não é dessa maneira. Ainda há, né, muitos desses que dessa maneira buscam emprego, batendo na porta da empresa, perguntando: há vagas, tem disponibilidade, tem alguém precisando para qualquer área de trabalho, eu estou à disposição. Eu lembro que meu pai me conta até hoje, ele me fala, meu pai é do interior do Paraná, da região norte do Paraná, e ele, quando veio para a região de Curitiba, chegando em Curitiba, muito simples, pessoa do interior, trabalhava com a lavoura, ele, para procurar emprego, ele fez isso. Ele saía cedo da minha cidade natal, Fazenda Rio Grande, e caminhava. Ele ia caminhando de Fazenda Rio Grande até Curitiba, cerca de 11, 12, até um pouquinho mais, até onde ele ia, 13, 14 quilômetros, para pedir emprego nos grandes prédios, onde tinham ali muitos trabalhos sem profissão. E ali ele procurava emprego e pedia nas portas, e foi várias vezes assim, até que uma porta se abriu. E até inclusive a mesma área do trabalho que ele faz até hoje, ali surgiu uma grande porta. Mas quando nós vencemos, quando chegamos a algum objetivo, nós ficamos realizados, ficamos felizes. Então, veja que os tempos mais difíceis da nossa vida é o tempo que nós mais nos aplicamos a crescer. O tempo que nós mais sofremos, o tempo que nós mais padecemos, é o tempo que nós mais se dedicamos. Então, as vitórias são muito importantes para a nossa vida, né? É muito bom estar vencendo. Mas não significa que elas sejam o total da vida. Quando você alcança algo da parte de Deus, você tem que ter um cuidado para que você não desanime. Quantas pessoas que elas, depois de uma vitória, ela tem um êxito na vida dela, e ela passa o tempo, ela volta para o mesmo estaca zero de sempre. E ela se deixa levar. Aqui o rei Ezequias, ele recebe um veredito, recebeu uma direção de Deus, dizendo no capítulo 20, versículo 1, fala assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu acredito que
todas as pessoas no lugar de Ezequias também teriam um susto, porque períodos da vida dele difícil, de pleitos contra o inimigo, né, Senaqueribe, rei da Síria, que viu um exército inteiro ser morto por um anjo de Deus, porque Deus deu vitória a Ezequias, ao povo do Senhor. Agora ele recebe o profeta dizendo: olha, você vai morrer, filho. Pode ordenar aí o que está bagunçado, arruma a casa aí, porque tu vai morrer. Eu acho que ninguém está esperando uma coisa dessa, depois de tanto pleito, depois de tanto lutar, depois de tanto fazer. Esse talvez seja um dos maiores erros da gente, do ser humano. De olhar e achar que porque vencemos hoje, nós temos que passar longos períodos somente de tranquilidade, de desfrute, né? O tempo que você só está desfrutando. Nossa, pastor, sai de uma guerra, cai na outra, sai de um problema, vem outro. A vida é assim. O escritor sagrado, Salomão, pelo Espírito Santo, declarou no livro de Eclesiastes, ele diz: tudo na vida é vaidade. Olhando debaixo do céu, né, debaixo desse sol, tudo é vaidade. Só que nós temos que aprender a lidar com os nossos dias. E quando o profeta chega na casa dele, ele sabe que essa não é uma palavra de homem, é uma palavra de autoridade. Porque antes mesmo, quando ele venceu os inimigos, que ele agora passa feliz, tranquilo, longe de Senaqueribe, Senaqueribe nem pode se levantar contra ele, porque sabe o Deus que o Ezequias serve. Ele agora está tranquilo. E alguma coisa aconteceu. Não se está escrito exatamente quais foram as coisas que estavam acontecendo nestes dias. Só que nós temos que aprender na nossa vida que as pessoas que servem a Deus, as pessoas que andam com Deus, não podem ter, alternâncias, altos e baixos. Nós temos que ter uma linha plena com o Senhor, uma linha tênue, uma linha da qual você segue no Senhor, na palavra, mesmo nos dias difíceis. Apesar de não ser fácil. Só que ele fala no versículo 2, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: primeira coisa que você deve fazer, você está passando por alguma batalha? Pastor, eu já venci tanta coisa, eu estou desanimado. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não venceu outras batalhas orando? Você não orou outros momentos para Deus te dar vitória? Você não foi para a igreja, você não jejuou, você não fez um pleito para Deus honrar você lá atrás? Por que você acha que agora você não tem que fazer a mesma coisa? Por que você está desanimada? Por que você está desanimado? Ah, pastor, eu já busquei tanto, não aconteceu nada. Ah, pastor, eu já fiz tanto, eu cansei. Você cansou de lutar, filho de Deus? Você cansou de pleitear? Já vamos entender o que estava acontecendo. Mas o grande problema de muitas pessoas é isso. Talvez seja o seu problema. Talvez aqui seja como o profeta Isaías, um profeta para avisar você. Você está passando por isso, achando que você não deveria passar por isso. Talvez no sistema de meritocracia, você não, mas isso não deveria acontecer comigo. Deus já me deu vitória, olha só, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou servindo ao Senhor, por que isso comigo? Então veja que quando ele escuta o profeta, ele não bateu boca. Ele não quis retrucar o profeta. Ele não quis ali tentar arrumar encrenca. Não, profeta, o senhor está doido? Olha a Deus aí, porque agora, recente mesmo, Deus me deu vitória. Já vai ter outro pleito. Qual que é o problema desta vez? Qual que é a situação dessa vez que eu estou passando? Por que Deus está assim comigo? Ele não ficou irado. Ele entendeu, no mesmo momento que Deus se levantou, falou com o Isaías. Isaías vai até o Ezequias e fala: olha, arruma a tua casa que você vai morrer. Eu acho que talvez essa não é uma palavra que ninguém queira ouvir. Apesar de você saber que um dia você vai morrer, como qualquer ser humano. Mas o que está acontecendo aqui? Este veredito, essa afirmação do céu foi dada para que algo acontecesse. Tem dias que nós vamos avacalhando com a fé.
Porque nós temos uma fé, nós temos Deus no nosso coração, nós temos a palavra dentro de nós, nós temos retido a palavra da fé, mas vamos deixando ela se apagar, aquela brasa vai apagando, apagando e vai se tornando cinzas. Por isso que ele vira o rosto para a parede e ele começa a fazer uma oração de imediato. Talvez você é aquela pessoa que espera o barco andar para ver o que vai acontecer. Você vai esperar primeiro as portas se fechar para você fazer alguma coisa? Vai chorar para a mamãe? Vai chorar para o papai? Você vai ficar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Ele teve que se posicionar, eu vou orar, eu vou clamar a Deus. Deus, envia socorro aqui para mim, eu não quero que isso aconteça comigo. Senhor, muda esse veredito, transforma esse mal que está vindo sobre a minha vida, eu não aceito isso mais. Meu casamento está acabando, minha família está sendo destruída, a que preço? Por que você está estagnado? Por que você parou? Ah, pastor, que faz muito tempo que eu estou orando contra isso. Vou dizer para você, você venceu tanta coisa, tanta batalha, tanto pleito você passou. Agora chegou mais um dia de você fazer o quê? Orar mais uma vez. Ore a Deus. Se outrora, quando o Senaqueribe mandava 185 mil soldados contra ele, Deus deu vitória mandando um anjo e acabando com todos os exércitos de Senaqueribe, do rei da Síria, por que não pode fazer agora mudar esse veredito de morte sobre a vida de Ezequias? Quer dizer, ele entendeu, ele conhecia e sabia, eu preciso me voltar a Deus. Então, claramente, o texto já nos identifica que o problema de Ezequias ele depois da vitória, ele esqueceu de Deus. Eu vou contar para você, eu já há alguns anos tenho visto, é triste falar, mas há alguns anos eu tenho visto isso. Quando algumas pessoas mudam de patamar de vida, quando prosperam, quando alcançam certos objetivos, quando chegam a um certo lugar da vida, elas acabam esquecendo de Deus. Não todas, não estou generalizando, mas grande parte das pessoas fazem isso. Em outro tempo, clamavam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia em oração, jejuava, clamava, se dedicava a Deus. Mas depois que chegou a um certo status, a uma certa posição, uma certa conquista, ela deixa de buscar. Ela deixa de ser aquela pessoa fiel, fica perdendo tempo com tanta besteira. Já não tem tempo para ir para a igreja mais, não tem tempo para fazer uma oração, não tem tempo para se pegar a palavra de Deus aqui, mergulhar dentro da palavra do Senhor. Ontem à tarde, eu passei a tarde meditando, lendo a Bíblia, e eu falava, Senhor, como é bom ter esse tempo disponível para o Senhor. E eu oro para que você sempre tenha esse tempo. Talvez você diga, pastor, meu tempo é muito curto. Mas o tempo curto que você tiver, se aplique em Deus. Se aplique em estudar a palavra. Se aplique em entender o que Deus quer para a tua vida. Pastor, esses dias é tão difícil. Você pode perceber, principalmente nesses dias frios aqui, falando dos dias que vivemos aqui, na região sul, frio, aquele frio tremendo. A pessoa, ela para, não, hoje é dia de sopa, ela vai no mercado e faz isso, faz aquilo, compra aquilo outro. Hoje é dia de fazer aquela sopa, o aioline, né, que o pessoal faz aqui, né. Aqui o pessoal, o Silvio sempre faz lá e não chama a gente para comer sopa. A pessoa prepara e chama o vizinho, chama a vizinha, e sabe, é até gostoso, não é uma coisa ruim não. Mas ela consegue tempo para tudo, mas para tirar que seja um tempinho que seja para Deus. E eu digo que um tempinho é coisa pequena, no sentido de você tirar um tempo para você se dedicar de verdade. Para você não chegar assim, Deus, olha a oração, eu chamo a oração da fome, né? Lá em casa, às vezes, meus filhos ali na oração, um abençoa a comida, abençoa ali a família, e eu sempre digo, né? A minha filha mais nova, minha filha do meio, né? Ela fala assim, Deus abençoa a comida, amém. A oração da fome. Você chega até Deus, lê 2 versículos, fecha a Bíblia, você nem lembra o que você leu, você nem entendeu o que Deus quis falar com você. Depois de vitórias chegadas até você, você tem que tomar um cuidado, porque se você baixar, se você deixar de buscar, se você deixar de orar, facilmente você desprezará a Deus, você ficará fraco espiritualmente. Porque existe um momento que você tem que reconhecer. O que está faltando para mim, pastor? O que o Ezequias entendeu que faltava para ele? Orar.
Ele precisava voltar a orar. O que está faltando para você, mulher? Ah, pastor, está faltando para mim ter 5, 6, 7 horas a mais na noite para me dormir pelo menos mais 4, 5 horas por dia. Ah, pastor, o que falta para mim é ter 3 dias no final de semana para descansar mais. Pastor, eu acho que a gente tinha que descansar 6 dias e trabalhar um só. Inverter, né? Peraí, mas isso está errado. Não é uma base, não é o que o Senhor nos ensinou. E talvez por buscar coisas desse sentido, você não tenha tempo. Você está tão disposto a buscar esse desejo seu, pessoal, que você acaba esquecendo de buscar aquilo que Deus quer. Então Ezequias entendeu. Ah, está faltando eu orar. Então ele foi orar. E na oração dele, ele ali tem um quebrantamento. Ele esquece da religiosidade, esquece do pastor, inclusive do próprio Isaías. O Isaías dá a palavra, o pastor não tem que falar, o pastor que manda. Não, o pastor deu a palavra. Eu, por minha vez, tenho que me posicionar. Eu tenho que me posicionar diante de Deus. A palavra de Deus é, você vai morrer. Você arruma a tua casa, amigo. Amiga, arruma as coisas aí. O profeta não sabe por que Deus está falando isso para ele, mas olha, ele mandou arrumar a casa. É o que Deus mandou te dizer. O pastor está pregando aqui, não sei o que você está passando. Mas você aí do outro lado está entendendo o que Deus quer dizer você. Aí ele diz, né, a oração dele. Ele começa, né, aquele pesar. Ah, Senhor, se servido te lembrar de que andei passado diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele não chorou só porque estava na presença de Deus. Ele chorou de arrependimento. Ele chorou porque as próprias palavras dele identificam. As próprias palavras dele identificam o momento que ele está vivendo. Ele fala, Senhor, lembra que em outro tempo eu te servi com o meu coração. Existe como servir a Deus sem o coração? Sim, existe. Como que existe, pastor? Nós ouvimos, até aprendemos ontem, o rei Amazias, ele servia a Deus, mas não de coração inteiro. O que o Ezequias está falando? Em outro tempo, meu coração era só para o Senhor. Se pensava em família, Deus estava à frente. Se pensava em prosperidade, Deus estava à frente. Se pensava na saúde, Deus estava à frente. Se pensava ao futuro, do qual nós muitas vezes planejamos, Deus estava à frente, Deus está no controle. Mas o que ele fala é, Senhor, em outro tempo, em outro período da minha vida, o Senhor sabe que eu fui muito fiel, que eu fui de coração inteiro. Então esse reconhecimento já nos faz entender que esses dias, talvez não muito obstante, não muito tempo depois da vitória, mas não muito tempo depois ele já tem essa dificuldade. Olha só como que é a nossa vida, a vida de quem serve a Deus tem que ser uma vida constante. Porque um dia que você baixou a guarda, que você deixou de lutar, que você deixou de orar, que você deixou de se colocar, de se posicionar, de ir para a igreja, de fazer essas coisas que te levam para perto de Deus, o coração verdadeiro e fiel, de amor, de sinceridade, você vai adoecendo. E diga-se de passagem, essa enfermidade era uma enfermidade seríssima, era uma chaga, era algo mortal. E quando ele começa essa oração, ele olha para a parede, ele chora. Ele clama, Senhor, lembra do que eu fiz. Lembra que em outro tempo eu fui fiel. Eu vou perguntar para você, você vai esperar chegar o veredito, acabou, para você fazer alguma coisa? Não, pastor, eu estou fazendo a minha parte, pastor. Não, todo dia. Irmão, amigo, vamos para a palavra aqui, ó. Ele fala, ah, Senhor, se servir te lembrar que diante de ti, em verdade, que com coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. Fiz, não tenho feito. Por isso ele fala, versículo 4, sucedeu, pois, que
Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor de Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, e eis que te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então, o que ele escuta de Deus? Deus, na verdade, permite que eu e você passemos por coisas para que nós despertemos. Eu vou ser bem direto assim nesse entendimento que minha alma tem guardado todos os dias, todo dia. Tem coisas que não haverá outra pessoa para passar senão você. Há situações da tua vida que é você que tem que passar. Não adianta você empurrar para o marido, empurrar para a esposa, colocar a culpa nos filhos, colocar a culpa no governo, colocar a culpa no pai, na mãe, colocar a culpa no patrão. Ah, pastor, mas também ninguém lembra de mim, eu sou esquecido. Ó, pastor, o que fizeram comigo, me zombaram, eu podia estar muito melhor se não tivessem feito isso comigo. Ele fez a oração dele: Deus, eu e o Senhor aqui. Até mais cedo, Salmo 146, pastor Fernando pregava, ele falava algo muito importante. A nossa confiança não pode estar em coisas nem em pessoas. Nós temos que confiar plenamente em Deus. Quando você, o que notamos aqui claramente é que ele faz uma oração sincera: Deus, eu não estou sendo o homem que devia. Claro que eu acredito que não foi só isso a oração. Ele passou ali um tempo ali de meditação, aquele tempo ali que ele precisava diante de Deus. Mas ele precisou ser sincero. Seja sincero com o Senhor: Senhor, eu não consigo orar mais. Eu não tenho esse prazer, o que você tem que fazer? Você vai ter que se dedicar. Você vai ter que se esforçar para voltar àquela alegria da presença de Deus. Fazer algo realmente verdadeiro. Acredite você ou não, todos os dias da sua vida estão contados na mão do Senhor. E se você buscar a Deus, Ele vai mudar essa sentença da tua vida. Ele vai lhe dar para você a oportunidade de voltar para a casa do Senhor. Porque Ele disse: depois de 3 dias, você vai estar completamente sarado, você vai poder voltar para a casa de Deus. Isso aqui como profecia, como palavra de Deus para o seu coração. Você que está doente na sua casa, vai passar esses 3 dias e você vai poder voltar para a casa de Deus. Você vai poder se levantar da tua cama, você vai poder levantar dessa depressão, dessa tristeza, dessa ansiedade, sair da tua casa, voltar a procurar emprego, voltar a lutar pela sua família, lutar pelo seu casamento, lutar pela sua igreja, lutar pelo propósito ao qual Deus te colocou nessa terra. E digo mais para você: você se afastou, se aproxima. Você vai conseguir voltar. Deus está garantindo: Ezequias, daqui 3 dias você vai entrar na minha casa de novo. Você vai voltar a me adorar. Então, guarde isso no seu coração. Porque depois de uma grande vitória, muitas pessoas vão baixando a guarda, o que diz respeito à fé, deixam de orar, deixam de buscar a Deus, vão colocando outros objetivos na vida, deixando o Senhor de lado, e o que fará você sofrer. Então, tome a decisão que tomou Ezequias. Não deixe uma semana, vamos ver como é que fica esse mês. Não, é agora. Levante esse clamor agora. Não deixe as coisas piorarem, porque pode ser o fim se você não se posicionar. Amém? Que Deus te abençoe e fale mais com você. Vamos orar? Apresente a Deus o copo com água junto com o pastor e falemos com o Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez diante da grandeza, do poder do nome de Jesus. Sabendo nós, ó Deus, que não é por muito falar que somos ouvidos, mas é o Espírito Santo que testifica aos corações dos homens. Coloque nestas águas, meu Pai, a tua unção, para curar, para libertar, para operar maravilhas. Aos que estão doentes, aos que estão em casa, enfermos, aos que estão passando por crises. Jesus, lembro agora em meu coração de uma senhora que me pede oração, que teve um princípio de um infarto, muito estresse, muita ansiedade, muito nervosismo. Jesus,
Coloque uma unção sobre estas águas. Jesus, como o Senhor fez com Ezequias quando ouviu a oração dele. Talvez esta pessoa que me ouve, ela nem consiga orar, mas eu intercedo por ela, Pai, e peço que nestas águas tenha unção para mudar a situação dessa pessoa, que essa doença, esse câncer, essa metástase, este mal que está no joelho, nas pernas, nos ossos, a artrite, a artrose, o reumatismo, o trauma de uma cirurgia que essa pessoa ficou com sequela, essa pessoa que está sofrendo em casa porque não pode trabalhar. Meu Deus, coloca a unção agora, coloca teu poder em ação, e quando esta pessoa orar junto comigo, ou até mesmo quando ela beber essa água por alguém que ela talvez ela saiba que ela não fará por fé, mas nós por fé bebemos dessa água sabendo que o Senhor opera pela fé no nome de Jesus. Se você crer, beba comigo em nome do Senhor.